a primeira parte, eu vou falar sobre o que seria a IA, digamos assim, um processo histórico dela. Depois eu vou falar também como que vai funcionar essa IA na prática. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui para não perder, para a gente não perder e participar muito mais da prática também. Eu vou trabalhar um pouco essa breve introdução da IA. Eu já dei essa aula presencial, mas aqui na online eu vou trabalhar um pouquinho mais rápido também para a gente fazer esse processo. Primeiro, antes da gente conhecer a IA, a gente tem que entender o computador, porque o computador ele teve esse processo de entender como que funciona que uma máquina pensa. E a IA nada mais é que uma máquina pensante. Então, lá na década de 1950, com Alan Turing, a gente já começou a ter o processo de criação do pensamento das máquinas. Lá na década de 51, a gente já surgiu o conceito de IA. Esse conceito, então, ele já está impregnado na nossa história desde a criação dos primeiros computadores lá na década de 1945. Então, os primeiros computadores, eles já funcionavam para isso, que é fazer o processo matemático, principalmente, né, mais rápido. Então, é a mesma coisa que você ter um computador ter 100 pessoas pensando ao mesmo tempo. Então, o computador ele teve esse objetivo. Então, na década de 50, eles já estavam pensando sobre IA. Na década de 55, 56, já surgiu o conceito, o primeiro conceito de inteligência artificial. Então, o conceito de inteligência artificial é novo para nós, porque agora que digamos, as pessoas comuns estão tendo acesso plausível, então, sobre uma inteligência artificial. Antes, quem tinha é só quem tinha dinheiro mesmo, só Big Data, empresas grandes, então elas tinham já a IA, mas elas tinham a IA muito cara, porque não era palpável, né? Então a gente não tinha esse conceito. Para nós é tudo novo, pelo fato de a gente conseguir agora utilizar ela gratuitamente, né? Não precisa pagar nada para utilizar, não. Na década de 60, lá no MIT, a gente já começou a criar as primeiras interfaces. O que seria interface? Seriam os primeiros agentes de IA, primeiros programas que pensavam, calculavam, conversavam, contavam história. Então, a IA também era isso. É você fazer uma máquina pensar e você entender como que ela está pensando. Mas os primeiros chatbots, eles estavam pré-programados, digamos assim, histórias para ele contar. Você não conseguia fugir muito daquelas histórias, mas eles tinham esse conceito de IA, digamos, você fazer perguntas e eles responderem. Isso daí lá na década de 60, então pode ver que naquela década a gente nem tinha os computadores muito potentes, né? Na década de 70, 80, na década, desculpa, aí a gente já começou dentro de um outro patamar. Já veio os primeiros sistemas operacionais vieram com os algoritmos. Os algoritmos, é muito interessante vocês pensarem nisso, que o algoritmo que foi escrito, que a gente usa hoje, o ChatGPT, que seria o algoritmo fundamental para o treinamento das redes neurais, ele foi inventado na década de 70, 80, então ele é muito velho. Ou a gente pode dizer que ele é muito novo também, né? Então, naquela época, ele já tinha escrito os algoritmos, só que não tinha o quê? Poder computacional para implementar o algoritmo. A gente não tinha máquina, os computadores eram muito fracos. Então, não tinha como você fazer um algoritmo pensante se as máquinas não acompanhavam a evolução do algoritmo. Então, como funciona o algoritmo de pensante? Quando você tem escreve um comando, ele vai lá, executa o comando e volta a resposta. Executa o comando e volta a resposta. Quando você trabalha com um algoritmo de IA, ele busca em várias situações, em vários componentes. Ele vai e volta, responde, ele entende, ele volta. Então, o neural é isso mesmo. Ele vai e volta, busca em outros bancos de dados, junta uma parte. É isso que ele faz, né? Então, ele vai em vários sistemas e busca essa informação. Ele não é um comando onde você clica e ele volta a resposta. Eu clico na imagem, ela abre, resposta. Não, ele vai e volta com vários sistemas operacionais trabalhando simultaneamente. Na década de 90, a IA já começou a ser implementada em várias empresas. O chamado machine learning, que é o algoritmo de análise de dados, né?
Aí a gente já começou a desenvolver a IA, porque o que era mais importante para a IA funcionar era a internet, uma grande abundância de dados. Isso que é muito importante, pessoal, é grande importância, abundância de dados. A internet foi praticamente o combustível para se desenvolver uma IA real, né? Então aí eles já começaram a implementar a IA em algumas empresas. Usava os big data, né, os grandes computadores, computadores fortes suficientes para criar esses aspectos de IA. Isso aí, só empresas grandes tinham poder. A partir dos anos 2000, a IA se tornou mais cotidiana. Então, a gente conseguiu desenvolver para as pessoas vários chatbots, várias IA generativa, IA reconhecimentos faciais, voz, Siri, Alexa, Gemini. Então, a partir dos anos 2000, e a IA generativa, que é o que a gente usa hoje, gratuitamente, ela surgiu em 2010. Então, ela já estava sendo utilizada em 2010. Só que a gente não tinha, somente as empresas grandes conseguiam utilizar essas ferramentas. Mas o cotidiano a gente não tinha o acesso, né? Em 2004, o Brasil, junto com a Copet, que era a parte da Petrobras, lançou uma inteligência artificial para o Brasil, que seria o nosso robô Edge. Ele foi muito implementado, ele tinha várias funções, só que ele não tinha um poder computacional muito grande, mas ele resolvia muitos problemas em questão de responder. Então, esse daqui foi a interface brasileira também de chatbot, também é o inbot que a gente fala, né? Em 2022, chegou o ChatGPT, que foi o criado por OpenAI, que é uma empresa privada principalmente no aspecto de inteligência artificial, eles trabalham muito com isso. Então, a empresa já existe desde 2015, mas ela ficou a 2015 a 2020 treinando as IA, treinando os modelos de linguagem, até a gente chegar ao que a gente tem hoje, que a gente consegue utilizar em qualquer lugar, em celular, computador, até mesmo em TV. Então, a gente teve desde o pensamento lá de Turing, né, os computadores, as máquinas pensantes, até agora, a IA teve uma evolução. Então, essa evolução que ela teve até chegar nos dias de hoje, que a gente consegue utilizar ela gratuita. Isso é muito bom, porque ela democratizou essa inteligência artificial, qualquer pessoa pode utilizar, qualquer um, mesmo não sendo uma grande empresa. Então, isso que é interessante. O ChatGPT democratizou a inteligência artificial. Como veio gratuita, outras empresas pensaram, a gente tem nossas inteligências artificiais já treinadas, vamos disponibilizar gratuitamente também. Por isso que deu um boom, desde 2022, grande empresas investindo nesse segmento. Hoje a gente tem várias IAs, mas eu vou falar sobre o ChatGPT, que ele é o mais fácil de ser usado e é gratuito também, né?